Hoje vamos falar com a Carolina Iara. A Carolina tem 28 anos, é trans, vive com HIV e integra a bancada feminista do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo, por meio de um mandato coletivo, ou, na verdade, uma mandata coletiva, né? Como vocês preferem, né, Carolina? Prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Queria dar um abraço aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão conosco. É exatamente isso, a gente fala em mandata coletiva, né? Justamente para flexionar, para pressionar a língua portuguesa, né? Que a gente aponta como uma língua que também é machista, né? E a gente também mexeu um pouco com a noção de mandato, né? Então, de ser uma coisa do mandatário, né? Do homem, né? Aquela coisa colonial, principalmente quando a gente fala sobre vereança, né? Que são os cargos mais antigos, né? Do país. A gente faz uma tentativa de mexer com essas noções, né? Então a gente fala mandata coletiva, tanto porque é mandata composta por mulheres, né? 5 mulheres, que sou eu, a Natália Chaves, a Silvia Ferraro, a Dafne Sena e a Paula Nunes. E também, não só por isso, né? Por ser uma mandata que decide as coisas coletivamente entre nós 5, e não só, né? A gente também tem uma conexão com os movimentos sociais, com os territórios, para que eles também façam parte do processo decisório, tenham uma maior participação na política institucional e que usem a política institucional para suas próprias lutas, suas próprias necessidades, né? Que seja de fato uma trincheira de luta esse espaço que nós temos no parlamento, né? E é justamente essa noção de mandatário, de mandato, né? Tão rígida que a gente tinha até bem pouco tempo, que a gente flexiona, que a gente tenta mexer quando a gente fala mandata coletiva, né? Correto. Eu acho que é importante você dar essa explicação para todo mundo entender a importância de vocês estarem exercendo um mandato aí importante, né, e conseguindo mudar muito das estruturas aí que precisam realmente funcionar de uma outra forma. Agora, o assunto que queremos falar com você é um assunto não muito agradável, uma coisa triste até, para que a gente lamente, mas você teve a sua casa alvo de um atentado no último dia 26 de janeiro, né? Atingiram a sua residência na zona leste de São Paulo com disparos. O que foi que aconteceu exatamente, Carolina? Então, né, como já disse, na madrugada do dia 26, né, a minha mãe, quem escutou, por volta das 2 da manhã, 2 disparos de arma de fogo em frente de casa, né? Eu não tinha ouvido porque eu estava escrevendo um artigo, eu também faço mestrado, né? Estava escrevendo um artigo e de fone de ouvido, mas ela ouviu e ela se assustou e veio falar comigo, né? Eu, a princípio, pensei que era algo da violência urbana e falei, mãe, vamos ficar calmas aqui dentro, vamos esperar ver se acontece mais algum barulho, qualquer coisa a gente chama a segurança do partido e a polícia. E não aconteceu mais nada, mas aquilo ficou, sabe, muito assustador, na verdade. E aí a gente, de manhã, né, nós duas fomos falar com os vizinhos, eu chamei o pessoal do partido, as seguranças, os advogados, nós falamos com os vizinhos que confirmaram o barulho desses disparos, confirmaram também algo a mais, que era o barulho de um carro, e nós conseguimos imagens do circuito de segurança do vizinho,
que mostram que neste horário, às 2h07 da manhã, parou um carro branco filmado em frente à minha casa, ficou estacionado durante uns 4 minutos, né, em frente do meu portão, e mostra um vulto saindo, muito, muito ruim a imagem, mas mostra um vulto saindo do carro, provavelmente uma pessoa, e a pessoa volta correndo pro carro e sai em disparada, só que sai dando a volta, né, para não ser pego pelo circuito de segurança dos comércios, né? Então, eles tentaram não serem pegos, eles ou ele, não sei, tentaram não ser pegos pelo circuito de segurança dos comércios. Foi algo assustador, né, quando todas essas coisas se encaixaram na minha cabeça, né? Porque mostrou que não era uma bala perdida, não era algo da violência urbana da Zona Leste de São Paulo. Era um atentado e uma forma de intimidar, né? Então, a gente decidiu coletivamente que eu saísse daquela casa imediatamente, né? Após descobrir essas questões, eu não estou mais, né, lá. E estou tendo que viver numa pseudo clandestinidade, né? Eu não estou clandestina porque sou uma parlamentar eleita, as pessoas me conhecem, eu continuo dando entrevistas, eu continuo trabalhando na Câmara, porém eu tenho que me esconder, né? Eu tenho que estar num endereço desconhecido, estou sem ver minha mãe desde então. É uma situação muito dramática, né? Essa, de você ter mais uma parlamentar negra, assim como Thalíria Petroni no Rio, né? Aqui em São Paulo temos mais uma que está sob ameaças, né? A gente encara como uma tentativa de intimidar. Desculpa interrompê-la, mas era exatamente isso que eu ia perguntar. Não foi um caso isolado seu. De lá para cá, mais 2 colegas parlamentares do PSOL, daqui de São Paulo, também sofreram ameaças e atentados. A vereadora Érica Hilton e a co-vereadora também, Samara Sóstenes. São 3 casos em menos de um mês, né? Sim, sim. E são casos que acontecem na Semana da Visibilidade Trans com mulheres trans negras, né? Isso é muito simbólico, né? É óbvio que a gente ainda está esperando, né, o andamento das investigações no Departamento de Proteção à Pessoa, né, no DHPP, de Homicídio e Proteção à Pessoa, porque a gente quer saber se de fato foi um mesmo grupo, ou uma mesma pessoa, ou um mesmo mentor que arquitetou e fez esses atentados. A gente ainda não sabe, né, se há relação com relação a isso. Mas existe uma relação, mesmo que os casos sejam isolados, né, isolados no sentido de terem sido feitos por agentes diferentes, porque é na Semana da Visibilidade Trans, né? Eu costumo dizer, já falei em outras ocasiões durante esses dias, de que esses atentados devem ser relembrados mais futuramente como os atentados da visibilidade trans, né? Então, é uma mensagem de ódio, é uma mensagem de discriminação para toda a população trans brasileira, né? Porque se você alveja, né, você torna alvo 3 parlamentares eleitas com votações expressivas, né? Se a gente junta as 3 parlamentares, a gente está falando de votações na casa de 110, 112 mil votos. É muito voto. E você faz esse tipo de ação violenta e assustadora para tentar calar, né, essa população, esses movimentos sociais, né, e a nós mesmas, obviamente, né, tentar nos paralisar. Então, é muito grave, né, o que está acontecendo na democracia brasileira, a já tão frágil democracia brasileira, né? Eu me lembro muito bem da ex-presidenta Dilma dizendo, né,
se o golpe dela acontecesse, o Brasil não ia ter uma normalidade democrática, né? Por mais que PSOL e PT tenham as suas diferenças políticas, é muito nítido que isso foi verdade, né? E de lá para cá a gente só tem escaladas de ações autoritárias. Tá? Corrigindo só, eu falei até os 3 casos em menos de um mês. Não está errado, mas na verdade foi no prazo de uma semana e perto da data relacionada aí, como você colocou. E, Carolina, vocês suspeitam de algum grupo específico, algum movimento, alguém que já venha, algum grupo que já venha fazendo ameaças a vocês há mais tempo? É difícil dizer ainda, porque não teve avanço nesse sentido da autoria nas investigações. O que a gente sabe das investigações é de que o atentado que fizeram com a Samara Sóstenes, né, na madrugada de domingo, ele é muito, muito semelhante ao que fizeram na minha casa na terça-feira, né? Então, isso dá indícios de que pode ter relação, pode ser um grupo só. E é um pouco complicado porque as 3 têm históricos diferentes. Por exemplo, eu não sofri ameaças de morte ou de agressão durante a campanha ou mesmo antes do atentado, certo? Não recebi e-mail, não recebi mensagem, nem comentário dos famosos haters, né? Eram nesse sentido. Sofria muito assédios em massa nas redes sociais, com envio de conteúdos pornográficos, conteúdos obscenos, fotos de nudez sem a minha prévia solicitação, isso em uma escala muito grande. Mas isso não caracteriza a ameaça à vida, isso é um outro crime, né, que é o assédio. O que é já diferente da realidade da vereadora Érica Hilton. A vereadora Érica Hilton, desde 2018, que ela sofre ameaças, né? Quando que ela já foi co-deputada pela bancada ativista, então desde aquela época ela já sofria ameaças, e ela chegou a processar 50 pessoas, né, por conta tanto de ameaças e agressões verbais pelas redes sociais, né, como mensagens de alto teor racista, né, alto teor transfóbico. Inclusive o rapaz que invadiu o gabinete da vereadora Érica Hilton, ele assume que é uma das pessoas processadas por ela, né? O tal do garçom reaça, ele se auto-intitula dessa forma. E a Samara, ela também não sofreu uma ameaça mais contundente, né? Só que esse garçom reaça, veja como as coisas são. Esse cara que foi no gabinete da Érica Hilton, antes de ir no gabinete da Hilton, ele foi no gabinete do Quilombo Periférico, que é onde a Samara fica. Só que a Samara não estava no dia. E ele foi ameno, ele foi tranquilo, segundo relatos no do Quilombo Periférico, no gabinete do Quilombo, e chegou no gabinete da Érica Hilton falando impropérios. Então, assim, é tudo tão estranho, sabe? Tudo tanta coincidência, tantas relações, que a gente, de fato, está esperando mesmo o avanço das investigações para a gente não cometer erros, né? Porque a gente pode falar, pode ser uma pessoa só, e se é um grupo, né? Organizado? Ou se é um grupo grande, só que desorganizado? Então, assim, são várias ações que a gente precisa levar em conta até para a nossa própria segurança. Ô Carolina, vocês têm denunciado o fato à imprensa, têm denunciado à polícia, foi encaminhado ofício à Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Agora, o que mais você acha que pode ser feito? O que a sociedade brasileira, os partidos, as entidades de defesa dos direitos humanos,
O que pode e deve ser feito para que esse tipo de crime, de desrespeito, não se repita? Olha, a gente está numa esquina histórica, eu acredito. Então, é importante que a gente, todo o setor progressista, defensor da democracia, etc., né? Aí é um setor amplo. Primeiro precisa de certa unidade nesse momento de que a normalidade democrática está sob ameaça. E, de fato, pensar estratégias tanto que envolvam o Estado, mas outras que não envolvam, porque a gente não sabe até que ponto o Estado está se fechando ou não, né? Eu tenho dúvidas, aí é a cientista social que eu sou que está falando. Eu tenho dúvidas de que período nós podemos entrar, certo? Então, há uma necessidade não só dos progressistas, mas dos democratas mesmo, se unir e pensar estratégias tanto de segurança para suas figuras e para seus lutadores e lutadoras, medidas que sejam no sentido de autodefesa, organizacional, autodefesa dessas entidades, né? Uma rede de proteção para os ativistas em direitos humanos, né? Tem programas de proteção de direitos humanos da sociedade civil, por exemplo, que são feitos por ONGs, né? Que eu acho que também deveriam ser mais abraçados numa frente ampla nacional em defesa da democracia e em defesa dos ativistas em direitos humanos, porque agora a gente está falando não só de ações institucionais que diminuam as liberdades democráticas, mas em ações institucionais e não institucionais, que no caso nosso foi não institucional, de intimidação, de ameaça, de tentativa de homicídio, então, de próprio homicídio, como foi o caso da Marielle, né? E a gente vê no campo, o campo é um banho de sangue. O que acontece nas lutas do campo, né? É gente morrendo quase todo dia. Então, a gente precisa levar isso com muita consequência, muita serenidade política, sabe? Abaixar as arestas com relação às diferenças políticas, deixar isso para um momento histórico mais propício, porque o momento é muito grave. Eu tenho uma leitura de que o momento é muito grave. E acho que a gente tem que agir nesse sentido, né? É óbvio que a gente tem que fazer exigência ao Estado. Por exemplo, eu estou com a minha segurança garantida por conta da sociedade civil. É a sociedade civil, partido político, que está garantindo a minha segurança nesse momento. Então a gente tem que exigir que o Estado, esse Estado que ainda, né, se mostra como democrático, como republicano, ele tem a obrigação de garantir a minha escolta, a escolta da co-vereadora Samara Sóstenes, mesmo que nós tenhamos sido eleitas num modelo diferenciado, o Estado precisa nos ver, acima de tudo, como ativistas de direitos humanos e também ativistas institucionais, né, do bom funcionamento do parlamento. Então, mesmo que a gente seja co-vereadora, o ataque a nós é um ataque à instituição parlamento também, né? São pessoas antirrepublicanas que fizeram isso. Então, nós precisamos de uma reação das tais instituições também, já se elas quiserem sobreviver a longo prazo. Eu concluo aqui, se as instituições brasileiras democráticas querem sobreviver a longo prazo, elas precisam reagir a essa ascensão fascista na sociedade. E para encerrar, Carolina, você já falou um pouco, né? Mas por que esse ódio, né? Aos trans, travestis? Por que esse ódio? A transfobia, ela tem muita ligação com o racismo, também a própria Angela Davis fala isso, né? Que é o lugar do não pode ser humano, né? Tem que ser algo
próximo da monstruosidade, próximo da aberração, né? E aí, quando as pessoas que destilam o ódio puro, né? Não é a desinformação que estou falando do ódio, né? Do ódio puro. Elas estão apontando tanto para a nossa raça, né? Porque são corpos negros que foram alvejados de novo, mais uma vez na história desse país, e corpos trans, né? Estão dizendo que a gente tem um lugar certo para ficar e que a gente está teimando em ficar em lugares que eles não nos querem, que são os lugares de poder, são os lugares de produção científica, são os lugares de empregabilidade, né, formal, porque as pessoas trans, para essa população, foi destinada apenas às esquinas, apenas à marginalidade durante muito tempo, né? E, inclusive, fomos consideradas e considerados doentes, né, durante muito tempo, né, na história ocidental, principalmente, porque isso veio muito com a colonização, né? Porque antes da colonização, pelo menos aqui no Brasil e também na Ásia, né, você tinha um outro entendimento sobre gênero, né? E a colonização fez surgir a transfobia, assim como a colonização também fez surgir o racismo, a escravidão moderna, né? Então, eu acredito que isso tudo tem raízes históricas muito profundas, raízes sociológicas muito profundas e que precisam ser enfrentadas, né? Está num momento, né, que uma boa parte da sociedade já não aceita mais esse tipo de estrutura que oferece exclusão e desigualdade não só para a população trans, mas para imensas populações, imensas maiorias exploradas, expropriadas pelo capitalismo, que estão aí, né, sofrendo, né? Então, essa violência aos nossos corpos, quanto mais violência existe aos nossos corpos, mais violência existe para o restante da sociedade, né? E uma parte dessa sociedade já entendeu isso, né? Não à toa nós tivemos essa resposta na eleição de 2020. No entanto, é isso. A cada resposta do setor progressista vem uma contra-resposta, né, dos setores fascistoides da sociedade, né? E foi o que aconteceu. Então, eu digo que esses 3 atentados, só para concluir, eu digo que eles têm um caráter de transfobia pura, ódio transfóbico, ódio LGBTfóbico, ódio à diversidade de existência, de gênero, porque tudo tem que ser padronizado, tudo tem que ser naquela mentalidade fascista, né? De não existir diversidade. Tudo isso também tem um caráter de violência política enorme, que vem crescendo no país desde 2015 e principalmente 2016, e um caráter de discriminação racial, né, de racismo estrutural dentro desse país. Eu vejo que são esses 3 eixos que caracterizam esses atentados, né? Ok. Carolina, infelizmente o tempo também já está se esgotando. Vamos torcer, então, para que as autoridades esclareçam esses casos, que a polícia tome providências e que a sociedade também reaja a esse tipo de crime e desrespeito. Muito obrigado, então, pela sua entrevista e parabéns pelo trabalho aí de todos vocês. Tá bom? Obrigada, até mais. E fico muito grata por ter tido esse momento de conversa. Correto. E eu que agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigado. Um abraço. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.